Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Aqui Jesus ele começou a orar para os seus discípulos, porque ele estava se preparando para morrer na cruz do Calvário por nós, né? Pelos nossos pecados. Lá no Salmo Isaías 53, versículo 1 em diante, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e como se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para o que desejássemos. Ele era o mais desprezado, homem experimentado em dores, mas não fizemos dele caso algum. Mas eu vou ficar aqui nesta parte onde ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Aqui no estudo que eu peguei, quando ele fala esta palavra, contém a oração final, né, do Senhor Jesus, por seus discípulos, é claro. Este texto revela os desejos e anseios mais profundos do nosso Senhor por seus seguidores, tanto naquela ocasião como agora, nos últimos dias. Além disso, esta oração é um exemplo, né? É um exemplo do amor de Cristo Jesus para conosco. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, de como todo pastor deve orar por seu povo e como todo pai deve orar por seus filhos. Ao orarmos pelo o que está acontecendo nos últimos dias, a apostasia, no qual eu até gravei um vídeo aí de shorts de 1 minuto a 3 minutos, e fiquei triste de um pastor que disse que não acredita mais em cura divina, né, assim, através das mãos das pessoas, por causa do pecado que está se multiplicando sobre a terra. Só que a gente não pode deixar a fé de lado, tá entendendo? Porque eu falei até no vídeo pequeno, no short, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra não é minha, é a palavra de Jesus Cristo. Se a gente não crê na palavra de Jesus, não tem como a gente ter respaldo e pregar a palavra de Deus. Tá entendendo? Jesus ele quer que a gente tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Passando aqui para o versículo 2, diz assim: como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Isso é Jesus orando. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é orando pelos seus discípulos e ensina aos pastores a orar pelas suas ovelhas e não retirar a fé das ovelhas, porque o nome de Jesus tem poder. Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você. Por isso que a gente não pode perder a fé em Jesus Cristo. Se você perde a fé, você não acredita mais no arrebatamento da igreja. Jesus ele corrige e castiga todo aquele a quem ele ama. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Então é perigoso você perder a coroa quando você duvida da palavra. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele disse: Pai, me santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48, que diz que é necessário que aconteçam sinais e prodígio para que meu povo venha crer, então devemos fazer a vontade de Jesus Cristo. Ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Esta é a palavra do Senhor, prego batido e ponta virada. Não podemos voltar atrás. Se você recuar, Deus não tem prazer em você. Essa vida eterna é mais do que a existência sem fim. É uma qualidade especial de vida, que fala no estudo que eu estou lendo agora. Tá entendendo? Que o crente receba à medida que ele compartilha da vida de Deus por meio de Cristo. Jesus Cristo, ele, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo obediente até a morte de cruz, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos daquelas pessoas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, os anjos que estão no céu, não pessoas, né? Os anjos, né? Os que estão na terra, que estão debaixo da terra, até naquele grande dia, até os demônios vão ter que se ajoelhar perante o Deus que fez os céus e a terra. Eu vejo que esta palavra é uma palavra
que eu começo a lembrar de José quando seus irmãos e todos aqueles que se levantaram contra José tinha um sonho, no capítulo 37, versículo 20, tentaram matar José e jogar ele numa cova para matar os sonhos dele. Só que não conseguiram, porque Deus tinha um propósito de exaltar a José. Tá entendendo? Quando Deus ele está no negócio, não existe capeta do inferno que possa te vencer. Então, pegue essas palavras, medite, tá certo? Eu não sou um grande pregador, mas eu prego aquilo que Deus me manda. Tá entendendo? Nos últimos dias, tive uma visão das mãos do Senhor Jesus nos céus, contando de 1 até 10. Quando ele contava de 1 até 10, ele fazia um sinal como um X em algarismo romano. E ele está irado com esta geração tão má, tá entendendo? Diz que vai ter menor rigor para o povo de Sodoma e Gomorra do que para o povo dos dias de hoje. Nos dias de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. O negócio está feio e a gente tem que orar sem cessar. Então vamos buscar a presença de Deus, porque a gente tem que se santificar mais. A palavra de Deus diz: aquele que é sujo, que se suje mais; aquele que é santo, que se santifique mais; aquele que faz injustiça, cometa mais injustiça. Jesus está voltando e não é brincadeira. As pessoas pensam que é brincadeira, mas ele está voltando para arrebatar a sua igreja santa, lavada e comprada com o sangue do Cordeiro, tá certo? Medita nesta palavra, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina eternamente para sempre. Eu peço até desculpa que eu estou aqui de camiseta, mas é porque eu moro aqui no Ceará, está muito quente e não deu para colocar assim uma blusa maior. Eu sou uma pessoa humilde, né, não tenho condição de comprar ar-condicionado, usar, né? Tem um ar-condicionado ali, mas não tenho condição de usar porque a energia está aumentando todos os dias. Mas eu não estou falando isso para vocês mandar Pix, não estou pedindo Pix, não estou pedindo dinheiro. Que eu peço a você é que busque a presença de Deus, porque Jesus vai voltar, tá certo? Fica na paz, que Deus abençoe a todos. Até mais.